Um bom dia, queridos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 13, 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo semeou o joio, é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol do reino do seu Pai, que tem ouvido, ouças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nessa passagem de hoje, Jesus explica a parábola do joio e do trigo. É bem claro para cada um de nós. Aquele que semeia é o Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, que traz a palavra do céu. Ele é a própria palavra, ele que semeia a palavra. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino, aqueles que buscam a Deus e viver conforme a vontade de Deus. O joio são os que o pertencem ao maligno, aqueles que não aceitam Deus, ou pensam que aceitam Deus, mas querem viver no pecado. São talvez mornos, como está escrito Apocalipse 3. E os mornos Deus não suporta. Apocalipse fala que são vomitados. Quem semeia esta semente má, o diabo? A colheita é o fim dos tempos. Aqueles que vão ceifar são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem vai enviar os seus anjos, que vai tirar do meio do reino de Deus, no meio das pessoas boas, todos aqueles que vivem no pecado e os que praticam o mal. E depois irão ser jogados ao inferno, na fornalha do fogo, onde range os dentes. E aqueles que permanecerem brilharão o sol do reino do seu Pai, de Deus. Queridos irmãos, muitas pessoas até têm filmes, muitas ideias, que haverá um arrebatamento. Isso não é doutrina católica. Porque conforme a própria palavra nos ensina aqui, não há um arrebatamento. Quando Deus fala que vai tirar um e deixar o outro no campo, aonde estiver, ele está falando justamente, explicando dessa palavra do joio e do trigo.
quem ele vai tirar? O mal. Quem vai ficar é aquele que pratica a justiça e a vontade de Deus. Então engana-se aqueles que dizem ou sonham com um arrebatamento. Na verdade, nos finais dos tempos, será tirado todo aquele que peca ou pratica o mal. Ou pior, né? Aqueles que levam os outros a pecar, semeando o erro. Não, você pode fazer isso. Ah, você pode fazer aquilo. Contrariando a vontade de Deus e os ensinamentos de Deus. Aquele que pratica as coisas que não pertencem a Deus. Pratica o mal. Aqueles que são gananciosos, vivem na luxúria, vivem semeando o erro. Em todos os lugares isso acontece. Até nas Olimpíadas, recentemente, colocaram lá uma santa ceia ultrajante à nossa fé. Então o demônio está infiltrado em todos os lugares como um joio, querendo levar as pessoas a pecar, praticando o mal, para condenar outros junto com eles. E o que esperam aqueles que não buscam a Deus de coração sincero, com humildade? Quem é a pessoa humilde? É aquela que reconhece que Deus é tudo e nós necessitamos deles. E nós não somos nada sem Deus. Somos só pecado. Agora em Deus nós podemos tudo, fazendo a sua vontade. Então humildade é o reconhecimento que Deus é tudo, nós não somos nada. A pessoa pode até dizer, mas eu não vou me considerar um nada. Lê lá, Gálatas capítulo 6. Aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Nós não somos nada. E quando nós temos a certeza desse meu nada, do seu nada, Deus se faz tudo na nossa vida. Por isso, queridos irmãos, que nós sejamos a boa semente, que sejamos o trigo nos campos do Senhor. Porque haverá um dia que, pelo que acontece no momento, toda a maldade semeada no mundo, o mundo está aproximando de ser pior que Sodoma e Gomorra, que praticavam atos contra a natureza, contra a criação de Deus. Então, isso tudo nos diz que esse tempo está próximo. Não do arrebatamento, mas do ceifar do mal, daqueles que praticam o mal, daqueles que levam outros a pecar. Queridos irmãos, quem nós estamos sendo? Joio ou trigo? Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Nós nos pedimos, Senhor, que derrameis sobre nós a vossa graça e que nos dê, Senhor, a plena e absoluta certeza do nosso nada. Que possamos reconhecer que vós sois tudo, Senhor, e nós necessitamos de vós. Nós nos pedimos, Senhor, que se estamos vivendo no pecado ou praticando o mal, que a ação do Teu Espírito Santo venha nos alertar, Senhor, que nós precisamos mudar os nossos procedimentos, mudar a nossa conduta e agir conforme o céu e não conforme o mundo. Dai-nos essa graça, Senhor, da conversão, da restauração da nossa vida e da nossa história. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Um abençoado dia a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, queridos irmãos.